Boa noite! Que alegria nós estarmos nesse sábado reunidos e unidos em nome da Santíssima Trindade para esse momento de partilha, de bate-papo. Como é bom nós estarmos aqui nesse sábado todo especial. Nós estamos vivendo um tempo diferente, né, em casa, né, mas não deixamos de estar aí com o nosso processo de evangelização, com a nossa partilha. Então, você que já está chegando nessa live, né, nesse momento fecundo da graça de Deus que nós vamos viver, seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã, não é? As pessoas que estão aí na sua casa, junto com você, seu filho, seu esposo, seu neto, cachorrinho, enfim, toda a sua família. Como é bom nós podermos partilhar da graça de Deus. Nessa noite, nós vamos falar de um tema tão importante para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental, que são as emoções básicas da sobrevivência humana. Então, já quero pedir a você que está chegando nessa live, que possa compartilhar com do seu, né? Você pode compartilhar com todo essa live para que o maior número de pessoas possa participar. E você também pode deixar aqui nos comentários, não é? Deixar aqui a sua pergunta dentro desse tema, na medida que a gente for fazendo a partilha, você também pode ir interagindo junto conosco nessa noite toda especial da graça de Deus. Né? Então, vamos aguardar mais um minutinho, os irmãos que estão entrando. Você pode deixar aqui da onde que você é, a sua paróquia, deixar seu boa noite para que a gente possa saudar você, não é? E te acolher da melhor maneira possível. Já estou vendo aqui que tem alguns irmãos que estão chegando, né, que já estão deixando aqui seu like, né? Deus seja louvado. Enquanto isso, enquanto os irmãos vão chegando, né, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria, entregando e consagrando esse momento de partilha à nossa amiga, à nossa irmã, que vai partilhar conosco nessa noite. Entregamos também a vida dela no coração de Deus, não é? A vida da Maria Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Seja bem-vinda, Dalva das Graças, né, lá de Campo dos Goitacazes, da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Seja bem-vinda, Dalva, querida amiga. Cris Canário, boa noite, seja bem-vinda, minha irmã, e os demais irmãos que estão chegando aí na live. Quero acolher com muita alegria a minha irmã Maria Aparecida. Seja bem-vinda, Cida, boa noite. Boa noite, Joelso. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer, né, estar aqui com vocês esta noite. E vamos falar de um tema que é muito importante, que é as emoções, né? Verdade, Cida. Olha, é uma alegria nós estarmos nessa noite de partilha, falar sobre as emoções, sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo, que as emoções elas ficam, né, e os nervos também à flor da pele com tanta coisa que a gente está vivendo. Mas, Cida, eu queria que você falasse da onde que você é, a sua paróquia, qual é a sua atividade na sua paróquia, se você trabalha em alguma pastoral, algum movimento aí na igreja. Meu nome é Maria Aparecida, eu sou da paróquia São Francisco de Assis, aqui de Queimados. E atualmente eu estou coordenadora da paróquia.
né? E o nosso padre é o padre César Lima. E faço parte, Aí, então, bacana. Joelson, eu também faço parte da Pastoral da Escuta. Ah, que coisa bonita. Então, uma alegria, uma tarefa sublime e árdua que você tem, né? Porque coordenar a paróquia ajuda em todas essas atividades, sobretudo nesse tempo aí que a gente está vivendo, né, de isolamento. Eu estava acompanhando agora, eu vi que o padre começou com a missa hoje, a abertura gradual, não é? Mas que bom, Deus abençoe seu apostolado, seu chamado, não é? E também a sua profissão. Cida, que é uma profissão muito importante, sobretudo nesse tempo que tantas pessoas estão necessitando de um profissional que o oriente, que o direcione, né? Porque diante de tudo que a gente está vivendo, a gente observa que há um desequilíbrio dentro de toda a sociedade nas emoções. Não é? Quero acolher aqui, Cida, antes da gente iniciar a nossa partilha, está chegando aqui também o Afonso Queiroz. Não é? Na medida que os irmãos forem chegando, a gente vai acolhendo. Então, como a Cida falou, nós vamos falar hoje sobre as emoções básicas da sobrevivência humana, algumas, não é? Então, Cida, eu já queria, antes da gente entrar aqui nas perguntas, eu queria saber como é que você está vivendo, né, você, a sua família, esse tempo de pandemia, de isolamento, como é que vocês têm, dentro desse contexto das emoções, como que vocês têm conseguido lidar com essa realidade tão delicada e que causa, quando a gente não tem assim uma segurança, causa um desequilíbrio. Como é que vocês, enquanto família, estão vivendo isso nesse tempo? Não está sendo uma situação fácil, né? Nem para a gente, nem para ninguém. Está sendo um momento difícil para todos. Na minha casa eu tenho uma idosa e está sendo muito difícil mantê-la dentro de casa. Então, nesse momento de pandemia, é um certo cuidado, um cuidado com o outro. Não é só eu, é a minha família toda. Então, quando a gente sai, ter um cuidado, porque eu deixei a minha família em casa. Então, quando eu saio, eu tenho que me precaver, eu tenho que ter um certo cuidado para que eu não traga, né, esse vírus para dentro de casa. E as pessoas vivem dentro de casa, isolada, ficam com medo, né? Medo de sair, medo de passar o vírus para o outro. Então, a gente está vivendo assim, um dia após o outro, e pedindo a Deus que passe logo isso, para que a gente volte a ter uma vida normal, né? Que essa pandemia nos pegou de surpresa, ninguém imaginava que ia passar uma situação dessa. Então, chegou de surpresa e a gente teve que se adequar a outro tipo de vida, um outro tipo, maneira de viver. Então, a gente está vivendo assim, cuidando do outro aqui em casa e tendo um certo cuidado com a minha mãe, que ela é idosa, ela quer sair, muitas vezes nós não queremos deixar, até mesmo para proteger, porque é pessoas que nós amamos e nós queremos proteger, né? Muito importante, Cida, porque aqui em casa também a gente tem, né, eu, a Simone e a Maria, então, assim, quando um vai na rua, a gente procura ir com a máscara, se higienizar, não entrar em casa com sapato, limpar, para nos precaver e precaver também a nossa filha. E a gente também procura sair só quando é necessário, porque a gente entende que esse tempo, né, a OMS tem dito isso, os nossos padres têm dito isso, que é um tempo de prudência, não é tempo de terrorismo psicológico, né, Cida? É um tempo de prudência, de cuidar, da gente ter atenção, porque é um vírus, é um inimigo invisível e que a gente ainda não sabe como que lida com ele. Então, a melhor forma da gente lidar é a gente se proteger nessa questão do isolamento, né, que muitos estão dizendo assim, não, olha, já está melhor, já está passando. Não, ainda não tem uma vacina, ainda não tem um combate. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo aqui para a gente. Imagine por mais que fique aquela sensação, poxa, eu quero ir na rua, porque é difícil para a criança e para o idoso ficar só dentro de casa, mas a casa é o lugar que traz mais proteção para a gente. Por isso que a gente, quando sai, precisa ter esse zelo, esse cuidado. Muito importante isso que você traz aqui para nós.
Tá bem, Cida. Olha, eu já quero começar a nossa partilha, o nosso bate-papo, lhe perguntando uma coisa, que a gente vive num mundo de muitas emoções, né? Tem até uma frase que as pessoas dizem assim, são tantas emoções. Então, eu gostaria de te perguntar, Cida, o que é emoção? O que é essa palavra, emoção? É uma palavra que muitas vezes a gente não para refletir, né? O que é emoção? A gente vê, a gente não para, não reflete o que é emoção, mas a palavra emoção, ela vem assim do latim, que quer dizer emevore, que significa energia, enquanto movere significa movimento. Ou seja, toda emoção, ela vem para existir, o movimentar a vida e mudar o que está em desequilíbrio, né? Então, é movimento e né, a palavra vem de movimento, emoção, movimento. Então, nós não paramos para ver, né, essa palavrinha e a emoção no dia a dia, a gente nem reflete sobre isso, mas que é muito importante. Tá? Mas a principal função da emoção é gerar a resposta do comportamento que gera a nossa sobrevivência, né? A sobrevivência do ser humano. Então, isso aí é a emoção. E a gente, muita gente fala que a emoção, né? Eu estou com a emoção à flor da pele. Mas a gente não para ver, né, o que significa que é um movimento da vida. Muito interessante isso, Cida, porque quando você traz essa, que é um movimento da vida, significa que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, não é? E existem esse movimento dessa energia, tem aqueles que são mais emotivos, tem aqueles que são menos emotivos, mas mesmo assim as emoções estão lá, porque isso que você traz, as pessoas dizem, eu estou com os nervos à flor da pele. É porque já não consegue conter muito essa questão da emoção ali, seja ela uma emoção positiva, uma emoção de ordem negativa, não é? Então, muito interessante isso. É um movimento dentro de nós, um movimento de energia dentro de nós que faz a gente se mover. É muito interessante isso, Cida, porque através também dessas emoções, elas precisam ser canalizadas para algo. E se a gente não tem as emoções também equilibradas, a gente pode tender a ter alguns desvios, alguns desequilíbrios, não é mesmo, Cida? É verdade. Quando a gente fala que é movimentar a vida e mudar o que está em desequilíbrio, né? É uma equilibração das nossas emoções. A gente só vive equilibrando as nossas emoções. A gente não pode dizer, eu sou totalmente equilibrado, né? Não, nós vivemos uma equilibração o tempo todo. Nossa, outra coisa interessante também que a gente está aprendendo hoje. Nós vivemos em um tempo de equilibração. Então, dentro disso, me vem assim no coração. Se a gente passa por um momento de uma perda, na semana passada, né, a Carmena falava conosco sobre como lidar com a dor da perda. É um sentimento, é uma emoção, né, que a gente passa e muitos não conseguem lidar com isso, com essa realidade do luto, da dor, da perda, e começam, né, mais à frente a gente vai tocar nesse assunto, a guardar, a não partilhar. Você acabou de falar que você é da pastoral da escuta. Eu sou forte, eu aguento. Aí a gente ouve assim: o homem não pode chorar. Chorar não é coisa de homem. Eu vou guardando as emoções, vou me colocando como uma pessoa forte, segura, e chega uma hora. Carmena falava isso para nós na semana passada, que há um processo que nós precisamos passar. E se a gente não passa por esse processo, a gente pode tender a lá na frente ter esse equilíbrio, esse desequilíbrio, esse desnivelamento da nossa vida emocional. Eu achei muito interessante quando ela trouxe isso, que agora uniu muito com o que você falou. Nós não somos totalmente equilibrados, a gente está em estágio de equilibração. Né? Tem momentos que a gente está bem, tem momentos que a gente não está tão bem,
Tem momentos É verdade. que a gente acorda, ó céus, ó vidas, ó mar, e tem dia que a gente não acorda tão alegre, tão feliz, e precisa lidar com as realidades que são próprias do dia a dia, não é? É verdade. É verdade. Tem dias que você está bem, tem dias que você não está bem. Você não é totalmente feliz. Ah, eu estou super feliz, amanhã eu estou também. Não. Tem dias que você não acordou bem. E você vai começando a equilibrar, né? Essa equilibração. Eu não estou bem, mas eu vou ficar bem. Maravilha. Cida, quais são as emoções básicas do ser humano? A gente falou que as emoções é esse movimento, né? Então, o ser humano ele tem emoções básicas. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente que emoções são essas, como é que acontece isso dentro do ser humano, como que é isso? A gente fala que tem 4 emoções básicas para a nossa vivência, mas, na verdade, são 5 emoções básicas para a nossa sobrevivência. E essas emoções básicas estão entre elas, o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o amor, né? O medo, ele é um mecanismo de proteção contra os perigos reais, né? Ou criado, mesmo que sejam inconscientes. É uma emoção extremamente importante para a sobrevivência humana, porque ela garante, assim, ela gera uma criatividade e leva ação, mas ela também, ela gera uma paralisia. Se você não tiver cuidado, o medo, ele te paralisa, mas ele também te leva a reagir, entendeu? Ele só não te paralisa. Então, ele é uma emoção que ele pode ser uma emoção boa e uma emoção ruim. E a raiva tá a mesma coisa. No mesmo tempo que a gente fala que ela é positiva ou negativa, ela também te impulsiona, né? Ao indivíduo agir. Ele estimula a mudança, o comportamento. A tristeza, ela sinaliza quando algo não está bem, né? Quando algo não está fazendo sentido na vida, né? A tristeza, ela vem te sinalizar. Ela te auxilia no processo de perda, de decepção, igual você falou aí. Então, a tristeza, como que ela é importante? Ela vai te auxiliar no processo das perdas. Ela permite a descoberta de novas fontes de felicidade. A gente fala que a tristeza, ela é ruim para a nossa vida, mas ela também é importante. A alegria, ela aumenta a energia e a motivação, ela contribui para a tomada de decisões, né? E o amor, ele vem englobando todas as emoções que eu falei. Ele é muito importante porque ele engloba todas as outras, né? Ele produz transformações profundas e a sensação de plenitude. Muito interessante quando você traz essas 5 emoções básicas, porque me vem assim também, Cida, em relação ao medo, não é? Em relação ao medo. Ele pode, você traz isso para a gente aqui, né? Ele tanto pode ajudar a gente de maneira positiva, porque se a gente, o medo ele também pode funcionar como uma fonte de segurança, por incrível que pareça, né? Olha, eu não vou fazer isso, eu não vou por aquele caminho porque eu posso me prejudicar, não vou passar naquela rua, naquele horário, porque não é bom. O medo, às vezes, nesse sentido, ele é comparado também com a prudência. E, ao mesmo tempo, a gente traz para essa realidade que a gente está vivendo hoje. Não é? A gente está vivendo num estado com essa emoção do medo que está muito gritante, porque a gente está observando pessoas jovens, adultos, idosos que pegam o Covid e às vezes não tem sintomas fortes nenhum. 2, 3 semanas depois já estão bons. E um jovem que, entre aspas, é saudável, tem a vida, não contrai o vírus, daqui a pouco ele fica num estado grave e pode vir até a óbito. Então, a gente está vivendo uma realidade na nossa sociedade de um medo que eu considero, em alguns momentos, que é um pavor por conta das fake news, das informações que vão chegando e nem sempre são informações de fontes oficiais.
isso causa um pavor, né? Eu estou com medo, eu não vou sair de casa, não posso comprar pão, não posso sair para trabalhar, porque se eu sair eu vou me contaminar. Então, isso vai gerando também outra consequência, que pode ocasionar um pânico, não é mesmo, Cida, na vida de uma pessoa. Então, eu queria também que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa que a gente tem observado muito nesse tempo. Você trouxe essas 5 emoções, né, do medo, da raiva, da tristeza, da alegria e do amor. Eu queria, assim, que de maneira concreta a gente consegue lutar contra essas, né, emoções, sobretudo a raiva, a tristeza, né, que é algo que pode gerar também outras consequências na nossa vida pessoal e também na nossa vida social, não é? Até na nossa saúde, que mais à frente a gente vai estar falando dessas doenças psicossomáticas, que se a gente guarda, não trabalha a raiva, não trabalha ali a tristeza dentro da gente, ela vai gerando outras coisas dentro de nós, que não são coisas boas, não é? Então eu queria que você comentasse assim para a gente, como é que a gente faz para lidar com essa, porque é uma carga de informação, mas você é uma profissional, precisa sair para trabalhar. Mas se você deixar o pavor tomar conta do seu coração, nem de casa você vai sair de tantas informações. Olha, você não pode viajar de ônibus, você não pode viajar no trem, você não pode ir no supermercado, você tem que ficar dentro de casa. Tudo isso é importante, mas como que a gente faz para viver a partir disso, né? Joel, eu estou atendendo muitas pessoas que estão assim paralisadas por causa do medo, né, de sair de casa. Muita gente paralisou. E nesses atendimentos eu venho percebendo o quanto isso está fazendo mal. Não é que a gente vai lá de peito aberto enfrentar o vírus, não. A gente tem que ter a prudência, que você falou do medo, né? Ele é um mecanismo de proteção, ele vai nos proteger. Eu vou ter um certo medo, né? Vou ser prudente, vou tomar minhas precauções, mas tem muita gente que está super paralisada porque está vendo as notícias, de manhã, de tarde, de noite, ver alguém falar, não é notícia só na televisão, mas você vai nas redes sociais, você também vê no Facebook, né? Nos outros mecanismos das redes sociais. E você vai vendo como que tem muita gente paralisada, que não sai mesmo, nem na porta. Então, aí o medo, ele já prejudica totalmente essa pessoa, né? O medo já é uma patologia. E você vai conversar com a pessoa, falar que não é bem assim. Você tem que se precaver, você vai lá fora, mas tem gente que já colocou ali na cabeça, não, eu não tenho reação. E no medo, muitas vezes, a gente gera criatividade que leva à ação. Então, quando leva à ação, você fala, não, ali eu não vou poder sair, né? Lá onde está aglomerado, está muita gente ali, mas eu vou me precaver, não vou ficar lá naquela multidão. Aí você vai ver outros meios de como você vencer esse medo. Então, eu fico vendo assim, eu fico orientando as pessoas que me procuram, que estão com pavor, né, com a síndrome do pânico por causa dessa doença, que como eu falei, nos pegou assim desprevenido. Maravilha. Cida, olha, vamos interagir um pouquinho aqui depois a gente vai voltar nessas que eu queria que a gente partilhasse mais um pouquinho como é que é essa questão da raiva, porque a raiva, quando ela não é trabalhada, ela pode gerar também, pode gerar uma violência contra o outro, sobretudo nesse tempo que a gente observa que aumentou dentro das nossas casas por conta da convivência, todo mundo dentro de casa, tem aumentado a violência doméstica, tem aumentado porque a gente não lidava 24 horas, né, com o filho, com o marido, com a esposa, porque estava no trabalho, estava na escola. Agora está todo mundo confinado, precisando se reinventar. E, às vezes, por conta de uma coisinha, se perde a paciência, e isso vai gerando certas coisinhas. Mas queria esperar um pouquinho, depois a gente voltava, para a gente interagir aqui um pouquinho com o nosso público que está aqui acompanhando. Cida, olha, a Sandra Viana, ela diz assim, olha,
um cuidando do outro. Esse vírus ainda não passou. Ela pergunta: este momento, muitas emoções mexidas, às vezes, perde o controle. Como que nós podemos ajudar? Então, é uma pergunta que ela está fazendo, não é? Nós não estávamos acostumados a estar em casa, todo mundo, né? Uma hora a família, tanto o esposo quanto a esposa, os filhos, cada um tem o seu horário, um de estar na escola, outro de trabalhar. Então, agora, todo mundo dentro de casa, é muito difícil. A gente não pode nem sair, né, no parquinho ou levar as crianças para algum lugar, então a gente tem que reinventar. É o que você falou. Então, ali a gente está lidando com várias emoções, pessoas diferentes, né? As emoções das crianças, as emoções do esposo, da esposa. Então, ali vai ter que ter esse equilíbrio também de um entender o outro. Tem um momento que um quer ficar calado, o outro quer falar. E a gente tem que respeitar o outro, mesmo quando ele queira ficar calado, ele quer o momento dele. A esposa quer um momento, o esposo quer um momento dele. Tem hora que um quer falar demais, deixa o outro expressar. Nessa coisa toda, é tipo um vulcão, cada um está com Sim. o seu vulcão ali parado. Então, a gente, assim, é um entendimento, é o diálogo, é um entender o outro, porque não é situação fácil, para ninguém. Então, muitas emoções num local só. E é só mesmo diálogo, entendimento, e a gente passar assim, passar a compreender até mesmo essa situação, porque a gente vê que é nervosismo, né? Às vezes as pessoas, a gente não sabe nem como lidar com tantas emoções afloradas. E a raiva, quando você falou da raiva, ela pode levar você para agir, né? Agir, e quando você age com outro, você tem uma reação. Essa reação você tem que ter um cuidado, porque se ela não tiver um equilíbrio, a gente pode ofender, a gente pode maltratar o outro, a gente pode ir para mesmo para violência doméstica. Por quê? Porque é a equilibração dessa emoção da raiva. Ela também ela pode ser usada positiva quando ela leva o indivíduo a agir, né? A raiva, ela no positivo, ela leva você a agir. Quando eu te ofendo, você pode reagir ficando calado e ter uma reação, né, na tua ali quieto, ou você pode reagir e partir para cima, ou para violência, ou para me atacar, me ofendendo. Então, ela pode ser de duas formas. Maravilha. A Sandra também pergunta aqui assim, olha, Ah, com filhos adolescentes em casa, como podemos ajudá-los? Porque os filhos também experimentam essa realidade, né? Como com os filhos adolescentes que estavam acostumados também a ir no parquinho, a ir na praça, brinquei agora também estão confinados. E os pais estão preocupados. Como fazer para ajudá-los nesse tempo? Joel, o adolescente, ele costuma não expressar muito, tá? Adolescente e criança, né? As crianças, ela não expressa muito porque assim o que ela sente. O adolescente guarda para ele. Ou ele explode, né? Ou ele guarda suas emoções. E você não sabe, na real, o que ele está sentindo. Então, imagina você pegar um adolescente que está acostumado, né, tem a sua vida social ativa, vai à escola, tem os amigos, né, da igreja, tem os amigos que vai sair, os amigos do dia a dia, né, os amigos da adolescência. Aí esse jovem, tu pega ele e coloca dentro de casa. Aí haja, né, criatividade para manter tanto a criança como o adolescente dentro de casa. E aí é procurar conversar, procurar o que ele está sentindo, é ir mesmo procurar. E muitas vezes eles não vão querer expressar, falar o que está sentindo. É muito mais fácil eles falarem com o amigo através do WhatsApp, através do Message, eles procurarem falar com o amigo do que mesmo em casa. Então é você mesmo, com jeitinho, né? Esse jeitinho de mãe, esse jeitinho a gente procurar e se filtrar mesmo, procurar saber o que eles estão sentindo, porque muitas vezes eles escondem mesmo seus sentimentos e as suas emoções.
ou eles colocam para fora, né? Colocam e se expressam, né? Muitas vezes até com raiva ou dessa situação que nós estamos passando. Jesus está me escutando? Joels? Voltamos. Vamos esperar a Cida entrar. Voltamos, Cida. Foi meu sinal que saiu aqui. Voltamos. Acontece. Maravilha. Se cair de novo, a gente retoma. Tá bom. Temos, Cida. Olha, tem uma outra perguntinha aqui para a gente dar sequência aqui ao nosso planejamento. A, a Cris Canário, ela diz assim, olha, guardei minhas emoções por muito tempo, desenvolvi vitiligo, precisei desligar, desafogar as emoções com ajuda psicológica. Então, ela está dando um testemunho, dizendo que ela guardou por muito tempo suas emoções e desenvolveu vitiligo. E aí ela precisou desafogar as emoções com ajuda psicológica. Como é importante, né, Cida, quando a gente identifica que a gente está com essa desequilibração de procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, ou alguém para conversar, para partilhar, não é? Porque isso faz muito bem. Né? Então, muito interessante essa partilha dela. E ela ainda diz mais assim: olha, foi difícil aceitar essa necessidade de ajuda profissional. As pessoas têm muita dificuldade, Cida, de aceitar essa ajuda de um profissional. Joelson, as pessoas têm muita dificuldade de aceitar ajuda. Eu acho que 70% das pessoas que eu atendo, muitos não queriam fazer terapia.
E a terapia, ela é muito bom você fazer terapia. As pessoas perguntam assim para mim: você é psicóloga, você faz terapia? Claro que eu faço. A terapia ela é muito importante. Não é você procurar por terapia quando você já está no auge, você já está, não aguento mais, não. Terapia é para você até que está emocionalmente bem, é bom fazer terapia. Quando você fala de você para alguém, para um profissional, né, para um terapeuta, você vai para casa mais leve, você falou das coisas que você está sentindo, você falou de você. Você não foi lá para falar de ninguém, você foi para falar das suas emoções, falar de você. Então, isso é muito importante quando você procura uma ajuda do terapeuta, você vai começar a fazer análise, mas só que a pessoa ela tem que querer. Você não pode pegar a pessoa à força e levar ela. Eu fico vendo assim, as pessoas falam assim, meu filho quer fazer. Meu filho não quer fazer terapia. Quando alguém leva um filho ou traz, né, uma criança ou um adolescente, eu pergunto, ele quer fazer? Ela quer fazer? Por quê? A pessoa ela tem que querer. E muitas vezes as pessoas chegam lá, têm uma outra visão, né? Acho que você vai ficar deitado lá no sofá, você vai ficar falando de você e o terapeuta não vai interagir. Não, vai interagir. Aí depois ele não quer parar mais de fazer terapia, porque é muito bom. Quando você fala de você, você mesmo está se ouvindo. E através, né, da sua escuta, você vai tentar transformar aquilo que você está vivendo, né? Muitas vezes aquilo que está te atrapalhando, porque quando eu não falo, eu não me ouço. Aí, quando eu começo a falar, eu falo assim, poxa, nem eu sabia que isso me atrapalhava tanto. Então, é muito bom fazer terapia. Isso, você pode ver, quando ela começou a ver, falar das suas emoções, ela começou a reagir de uma outra forma. Mas é muito bom fazer terapia. Maravilha. Olha, também tem mais uma perguntinha aqui para a gente dar sequência. A Cris Moreira, ela fala assim, olha, como lidar com o medo que paralisa? Como lidar com o medo que paralisa? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que reconhecer. A gente tem que reconhecer que eu preciso de ajuda, né? O medo, ele vem nos paralisar. Então, eu tenho que ver, né? O medo, ele me paralisa, mas eu tenho que me perguntar por que o medo me paralisa. Você tem que se questionar por que isso está te paralisando. Aí você vai ver situações em que o medo te paralisa. Né? Ah, eu tenho medo absurdo de gato, eu tenho medo absurdo de cachorro, eu tenho medo do escuro. Aí você vai se perguntar por que eu tenho medo disso? Aí você vai passar a perceber as situações que você tem medo. A partir, você já observou e viu aquilo que te paralisa, aí você vai procurar, o que eu falei lá para o Zé Carlos, a ajuda de um profissional. Ali na sua fala, você colocando todas as situações lá da época que você, na sua infância, o terapeuta ele vai te conduzindo, aí você vai percebendo por que aquele medo te paralisa tanto. Tem pessoas que têm medo até de galinha, de coisas que você nem imagina, assim, que para uns é normal, mas que para outro, aquilo, aí ele vai vendo por que aquela situação ele chegou naquela situação que o medo paralisa tanto. Então, mais uma vez eu falo, procurar ajuda do profissional, tá? E ali você vai descobrir, situações que nem você sabe por que você tem aquele medo que te paralisa. Maravilha. Vamos seguindo aqui no nosso cronograma. Cida, o que é inteligência emocional? A gente ouve também muito isso. Inteligência emocional, inteligência emocional. E surgem muitas dúvidas. O que é isso, inteligência emocional? Joelson, feliz daquele que descobri que tem inteligência emocional. Porque, mas por que eu não sou inteligente? Pô, a pessoa que descobre assim, todos nós somos capazes de descobrir que somos inteligentes, que temos inteligência emocional. Né? Ninguém é capaz disso, não. Mas como você descobre, você vive a vida de uma outra forma, de uma outra maneira. E aqui nas minhas pesquisas, eu vi assim, a capacidade de administrar as próprias emoções.
né? Essa é a inteligência emocional. É usá-las a seu favor, né? Além de compreender as emoções das outras pessoas também. Quando você compreende o outro, as suas emoções, você também compreende você, porque muitas vezes a gente não nos compreende, né? Eu não me compreendo. Aí, quando você passa a perceber, né? E você passa a ter essa inteligência emocional, você passa a se compreender. Você passa a construir relações saudáveis, fazendo escolhas conscientes, adquirindo uma melhor qualidade de vida. E eu costumo dizer, tá, que as pessoas, quando me procuram, eu pergunto: você faz uma atividade física? Né? Não é para você ficar com o corpo, ficar com o corpo bonitão, ficar. Não é isso, né? Você também é bom, né? Para sua autoestima, é bom. Mas quando você passa a fazer uma atividade física, você passa a fazer uma atividade prazerosa, você vê a sua vida de uma outra maneira. Então, isso é uma inteligência emocional. Agora, quando você fica dentro de casa, ali deprimido, não conversa, não procura fazer nada, fica só ali, a sua mente ela não trabalha. Você não vê saída, né? Você não vê uma outra forma a não ser ficar ali. Aí, quando você passa a fazer umas outras coisas, você passa a ver a vida de uma outra forma, quem tem inteligência emocional sabe pensar, sabe sentir, sabe agir de forma inteligente e consciente. Então, essa é a inteligência emocional. Você passa a ver a coisa de uma outra forma, entendeu? É muito interessante isso que você fala, Cida, porque isso tem muito a ver, nós somos cristãos, não é? Tem muito a ver com compaixão, isso que você está falando. Porque o que é a compaixão? Não é a gente se identificar com o outro. E quando a gente se identifica com o outro, a gente começa também, poxa, se eu não quero isso para mim, eu não quero também para o outro. Se eu quero isso para mim, eu quero também para o outro. Então, isso tem a ver com essa realidade também de compaixão, não é? Porque essa explicação que você traz para nós, que nós precisamos pedir essa graça de ter essa inteligência emocional, tantos conflitos que a gente tem conosco mesmo e com o outro, ele seria tão mais resolvido. É justamente essa questão de ter uma medida certa para cada coisa. A medida certa para o lazer, a medida certa para a vida religiosa, a medida certa para a vida profissional, porque tudo que é excesso é também um desequilíbrio, seja no campo religioso, seja no campo profissional, seja no campo social, porque a gente pode estar aqui, olha, mas então agora eu só tenho que fazer lazer? Não, você também tem responsabilidade. Mas eu tenho que só estar na igreja? Não, você está na igreja porque você é igreja, mas você tem a sua dimensão, né, social, é um ser sociável, precisa estar junto com outras pessoas que também pensam diferente, que agem diferente, e saber conviver. Então, eu acho que isso é muito interessante que você traz, porque a gente está vivendo numa realidade de intolerância. Se você tem um pensamento em determinado tipo de coisa diferente do meu, eu já não gosto de você. Então, se você tem um pensamento, é seu, eu tenho o meu, mas eu posso conviver muito bem com isso, sem me deixar que essa forma do outro ser me influencie e que eu também possa caminhar. Então, eu achei muito interessante, porque faz a gente lidar conosco mesmo, a gente se cuidar, né, a importância, né, de fazer um esporte, de fazer uma caminhada, alguma coisa nessa ordem, que vai ajudar tanto a gente descarregar as energias que estão ali, às vezes, guardadas, mas também a ver a vida com outro olhar. Porque eu sempre digo isso, Deus ele está escondido nos mínimos detalhes. Até numa louça que você lava, Deus está ali. Até numa roupa que você lava, Deus está ali. Num passeio que você faz, Deus está ali também. Então a gente consegue contemplar Deus em todas as coisas. Então eu achei muito interessante quando você traz isso, que a gente descentraliza. Porque a gente observa assim, Cida,
Existem pessoas que têm uma tendência só a um tipo de coisa. Ah, eu só vou jogar futebol, 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 futebol. É futebol de manhã, de tarde, de noite. Todo domingo. E esquece os afazeres domésticos. Isso muito o homem, né? Ou a esposa, academia, 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 academia. E esquece também do cuidado da casa, do esposo e da sua vida. Ou nos estudos. Estudo, 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 estudo. E aí você se esforça, você consegue atingir aquilo que, de fato, você objetivou, mas não consegue se realizar plenamente, porque canalizou só para um lado da vida. Né? Então, me chamou muita atenção isso que você trouxe, dessa inteligência emocional. Não sei se eu fugi um pouco do que você estava falando, mas veio muito do meu coração isso, sabe, de trazer isso, porque é uma reflexão que eu tenho feito também. É. Não, você não fugiu, não, é dessa forma mesmo. Você não pode, a gente está falando da equilibração, então é equilibração no todo, né? Das emoções, das tarefas, né? Do exercício físico. Se você fizer um exercício exagerado, você vai ter lesões. Então, é tudo, né, no equilíbrio, tudo demais não dá certo. Você tem que equilibrar, é passear, é ter um momento de lazer, é ter um momento de oração, é ter um momento de você parar, refletir a sua vida, né? É tudo em equilíbrio. Quando você foge disso, alguma coisa vai dar errado, tá? E você veio falando a gente tocando nessa inteligência emocional, é uma coisa muito importante, porque a gente não procura ter essa inteligência. A gente procura estudar muito inteligência lá da faculdade, nos estudos, mas a inteligência emocional, ela é muito importante na nossa vida diária, na nossa convivência com o outro, na nossa convivência dentro da nossa casa. Se você tem uma inteligência emocional, você vai agir com o outro na igreja diferente com o seu irmão, porque você vai ver que o teu irmão ele também sofre, ele também passa por situações. Você vai enxergar as coisas de uma outra forma. Quando você vai falar com alguém que ela vem assim com 4 pedras na mão e vem te ofender, alguma coisa aconteceu com aquela pessoa que ela quer descarregar. Tá tão pesado para ela que ela quer jogar na primeira pessoa que ela encontra. Então, por isso que eu falo de você usar a sua inteligência emocional. Não é só ficar ali fazendo as coisas dentro de casa direto, ou seja, até no trabalho, né? E você passa a levar essa inteligência emocional para o seu trabalho, para o seu casamento, né? Na sua vida na igreja com seus irmãos. Quando um vir falar do outro, ou tratar o outro, você ser inteligente, sair daquela situação e mostrar para ele um outro caminho. Isso é muito importante, Cida. Olha, tem aqui já mais umas perguntas que os irmãos estão fazendo aqui, olha. Ana Cleide, minha irmã de sangue, né? Ela diz assim: exatamente, seria muito bom se todos nós pudéssemos ter acesso a um psicólogo, né? Porque que ela dá essa contribuição, porque às vezes é difícil o acesso, nem toda cidade tem um profissional ali no SUS, é difícil de marcar, nem todo mundo tem a oportunidade de ter um plano para poder, né, sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo, de ter um auxílio de um profissional. Então, ela acrescenta assim: como seria importante se todos nós pudéssemos ter acesso a um psicólogo? Eu acho que dia a dia iria diminuir muitos conflitos que a gente vive, até no mundo, não é? A gente vive numa sociedade, pessoas intolerantes, se não pensar igual a mim é errado. Então, isso, será que, de repente, se essas pessoas trabalhassem isso lá na base, né? Quando na juventude, no período da escola, na faculdade, iam ser profissionais mais equilibrados, que iam estar também ajudando em diversos setores da nossa sociedade, não é? A Cris Canari diz assim: decisão é tudo. A Sandra diz: como é bom ouvir isso. E a Cris Moreira diz assim: ó, existe um preconceito muito grande quando alguém procura um psicólogo ou terapia, mas observo quando uma pessoa de classe social elevada faz terapia, é chique. Como quebrar esse tabu?
Ninguém se orgulha, né? Quando o psicólogo ele passa, ninguém fala assim, ah lá, meu psicólogo, meu terapeuta, ninguém se orgulha disso. Por quê? Ele vai receber uma crítica, você foi um psicólogo, você tá ficando maluco? Fulano, por que que você... Aí vai querer saber e vai levar para o lado negativo. Mas se todo mundo chegasse e falasse assim, não, meu terapeuta, eu não estou ficando maluco. Eu preciso, é meu terapeuta, e se orgulhar do terapeuta. E eu vejo também esse preconceito de ter um terapeuta nas escolas. Você pode ver, não tem os terapeutas nas escolas. Vê se tem um psicólogo no nosso posto aqui de atendimento, nas clínicas da família. Era para ter vários psicólogos lá, ninguém nos contrata. Tá? Então, quando esse preconceito, não é só a pessoa que fala que não tem, que quando o psicólogo passa, sofre preconceito. Nós também, psicólogos, não somos contratados para trabalhar no SUS. Não tem, você não vê, se tem é pouquíssimo. E tem muitos profissionais que queriam estar na área educacional e na área hospitalar. E são poucos. Áreas que precisam, como a oncologia, né? Precisam Não, muito desses profissionais. E a gente, muitas vezes, não somos contratados ou não tem concurso para a gente. E por isso que a gente não está nesses meios aí, onde a sua irmã, né, falou sobre a dificuldade. A gente só vê na área particular ou nas clínicas. Por quê? Muitas vezes as pessoas têm dinheiro para pagar um psicólogo? Não tem. Nós fizemos uma ação social na qual eu e a Kátia Lima atendemos muitas pessoas. Foi muito prazeroso poder atender e ajudar as pessoas. E já pensou se a gente conseguisse fazer isso ajudando as pessoas no ano todo? Quantas pessoas a gente ia ajudar? E você vê a pessoa, ela chegou de um jeito, ela não querendo ser atendida, e depois essa pessoa não queria terminar o tratamento. Não, eu quero continuar, porque foi tão bom. Muito bom. Então, foi prazeroso tanto para a gente, que pôde ajudar, como para as pessoas que se deixaram ser ajudadas. é isso que você traz, porque é, cabe também em nós, como cidadãos, né, eu penso muito nisso, Cida e demais irmãos, nos nossos municípios, ir ali e procurar saber por que não tem, né, cobrar das autoridades, porque é nosso direito como cidadão. A gente tem aí, esse ano tem as eleições. Qual é o papel de um vereador? Qual é o papel de um secretário de saúde, do prefeito? Porque eles têm mecanismo para trazer esses profissionais para a área pública para atender a população. Aí fica uma indagação, uma pergunta para o nosso pensar. É interesse de todos, né, dessa parcela que a gente acabou de falar, da área da sociedade, que tenha um povo que caminhe equilibrado? Ou é o interesse que o povo fique batendo cabeça? Não é? Você joga uma mensagem nas redes sociais, olha, agora uma pandemia vai morrer todo mundo, e o povo fica o coronavírus, mas fica com a pressão arterial alta, dá problema cardíaco, infarta, né? Tudo vai ocasionando essa série de Não, coisas. Né? Então, muito importante isso que a Cida partilha aqui conosco, que são perguntas dos irmãos. Né? A Ana Cleide está dizendo assim, nem no CRAS tem psicólogo. Olha, nem no CRAS, que deveria ter, não tem. Então, veja a nossa importância como cidadãos. Quando a gente encontra nas nossas paróquias, como a Cida faz um trabalho bonito na paróquia dela, eu sei que tem algumas paróquias que também têm esse trabalho de profissionais que estão ali, que fazem um preço popular, uma parceria com a paróquia, que também o profissional não vai fazer de graça, porque ele precisa também sustentar. Mas é importante que tenha esses meios que a população de classe mais humilde possa ter o espaço para que ela possa ir lá e poder cuidar. Veja, uma mãe, né, que perde seu filho, seu único filho, de uma forma brusca, e essa mãe só tinha esse filho,
que era o ponto de referência dela, de sustento, de segurança, o filho foi retirado de uma maneira brusca. Como é que fica o interior dessa mãe? Se ela não tiver força de um profissional, de Deus e das pessoas que estão em volta, a pessoa pode cometer até atentar contra a sua vida, porque é grande a dor, não é, Cida? Então é muito importante, volto a dizer, o profissional, o psicólogo, o psiquiatra, ele é importante para que a nossa vida caminhe feliz, não é? E aí eu volto a dizer uma coisa que nós falamos outro dia. Deus deu sabedoria para o médico, Deus deu sabedoria para os profissionais de saúde. Esse talento de ouvir, de poder analisar, de orientar, é Deus que deu para esses profissionais direcionarem a cada um de nós. Então, a gente precisava ter mais esse acesso. Vamos rezar a Deus e cobrar das nossas autoridades aí nos nossos municípios para que isso de fato aconteça. Cida, quais são os tipos de estado emocional? A gente já está quase chegando aí o finalzinho da nossa live. Quais são os tipos de estado emocional? São dois tipos de estados emocionais, né? Para antes de falar isso, eu queria falar um pouquinho que o nosso cérebro, ele tem uma estrutura chamada sistema límbico. É aqui, nesse sistema límbico, nessa estrutura, que nós guardamos todas as nossas emoções. Ela vem, você processa e é guardado no sistema límbico, que é responsável pelas emoções, motivação, aprendizado e memória. E cada experiência do cérebro que ele recebe um estímulo, que é liberado hormônios, e que segue um caminho neural criado desde a vida intrauterina. Então, a criança, quando ela é bebê, ela está no ventre da mãe, ela já sofre todo um processo das emoções, através dos seus pais, né? Que dá carinho, ou que você cantou a música, você fala com seu filho. Lá dentro da intrauterina, a criança ela já sente toda aquela emoção. Então, nós temos dois estados emocionais. Estado emocional positivo, onde as emoções e sentimentos positivos são gerados entre alegria, gratidão e amor, que trazem resposta, que impulsionam e motivam o indivíduo, né? Assim, gerando uma grande quantidade, que a gente já ouviu falar, de dopamina, serotonina e endorfina. Esse é o positivo, tá? Agora, o negativo, o estado emocional negativo, é as emoções e sentimentos negativos como o medo, a raiva, a tristeza e a culpa. Trazem respostas que paralisam e instigam, tá? A fuga ou o ataque, tá? Ele pode paralisar, ele pode instigar a fuga ou o ataque. No caso que a gente falou da raiva, né? Do ataque. E resultam na produção de adrenalina. Então, esse produz a adrenalina. Quanto mais for realizado um estímulo, mais habituado o organismo ele se tornará, né? Dependente dessa substância. Você entendeu? Quanto mais você manter o seu organismo, ele vai determinar essa substância, seja ela positiva ou seja ela negativa. Nossa, muito interessante isso, muito interessante. Olha, irmãos, que beleza isso tudo que a gente está ouvindo, que a gente está podendo partilhar um pouquinho, né, de ouvir aqui uma profissional falando isso para nós. Cida, eu queria trazer mais duas perguntas aqui do nosso público, que diz assim: quantas doenças, né, essa aqui são duas contribuições, deixa eu ver se tem perguntas. Quantas doenças seriam diagnosticadas se tivéssemos acesso a esse profissional? E ela diz aqui: obrigado, Maria Aparecida, por esse esclarecimento. A Ana Cleide diz: sou formada em recursos humanos e meu professor sempre incentivava a gente a fazer terapia, pois para cuidar dos outros, primeiro você tem que se autoconhecer. Então, contribui aqui também, não é?
a Cris Moreira diz, porque tem muitas doenças do psicológico que refletem em outras áreas do corpo. E aí é o que a gente já vai entrar aqui, Cida, nessa pergunta, como que surgem as doenças psicossomáticas? É uma palavrinha assim meio difícil, né? Psicossomáticas. É muito importante quando a gente fala dessas doenças psicossomáticas. Olha como que o nosso emocional ele vai nos afetar, o nosso físico. Afeta e muito. As pessoas não falam. Você se aborrece com alguma coisa, você fala, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor no corpo, você se aborrece com alguém, ou você tá com uma raiva, você tá com medo, até o medo, você fica com dores no corpo. Como que isso afeta? Quando estamos tristes, nosso fígado está triste, nossos rins estão tristes, nossa pele está triste, né? O estado emocional de uma pessoa, ela se manifesta de diversas maneiras, especialmente através de problemas de saúde. Então, ele somatiza, tá? O nosso estado emocional, ele somatiza no nosso corpo. Olha como que uma coisa leva a outra. Quando a pessoa ela tem uma raiva, né, uma raiva muito grande, e aquilo ali fica o tempo todo na sua vida, lá desde quando ela era jovem, ou na infância, ou ela tem, adulta mesmo, ela se aborreceu e fica com uma raiva de alguém. Aquilo vai somatizar ou pode vir a virar um câncer. Então, o nosso corpo, quando nós estamos com dor, o nosso corpo está pedindo ajuda. Ele somatizou, então saiu, né? Essa dor, aí você não procura saber. Aí você deixa para lá, não, toma um remédio, toma um analgésico, toma alguma coisa para que passe aquela dor. E muitas vezes não vai passar. Quando não somatiza, você tem que procurar um profissional para cuidar disso, né? Igual já foi falado, procurar um profissional. E tem pessoas, Joelso, que são resilientes. Elas passam por um processo de dor, de perda, seja do trabalho, seja de uma pessoa que ama, seja de uma pessoa que faleceu. Essa pessoa é resiliente, ela vai usar a inteligência emocional, tá? Mas como que usa a inteligência emocional? A pessoa ela usa isso mesmo inconsciente, ela nem sabe que ela é resiliente. Eu não, mas quem que eu vou identificar resiliente? Não a pessoa. Ela mesmo, sem saber, no seu inconsciente, ela vai ser uma pessoa resiliente, ela vai saber sair disso. E ela vai dar uma volta por cima, ela vai conseguir sair dessa situação, né, que ela está. E tem pessoas que não. Tem pessoas que não sabem sair dessa situação. Porque ela não sabe porque ela não quer? Não, é porque ela não sabe mesmo, inconscientemente ela não sabe. Aí ela fica vivendo esse processo de depressão, de angústia, e vive. Você viver no luto até 2 anos, tudo bem. Passou disso, isso já é patológico. Então a pessoa ela tem que procurar ajuda também. Quando é da perda, no caso, morreu, né? Morreu um familiar, até 2 anos no luto, tudo bem. Mas depois disso, tem que procurar uma ajuda. Muito bem. Olha, Cida, eu queria te agradecer, mas eu não posso terminar essa live sem te perguntar isso. A espiritualidade, esse relacionamento com Deus, essa vivência de comunidade, de participação, de engajamento, a oração, ela ajuda nesse processo da gente viver bem, viver melhor. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente tem uma experiência, assim, até disso que você trouxe para nós, à luz da ciência, não é? A questão da oração de cura interior, né? Que Jesus, como é onisciente, ele vai lá aonde ninguém pode ir. Ela vai e volta com a gente lá onde a gente se magoou, lá onde a gente se feriu. Ele vai trazendo à tona tantas coisas que no momento de oração a gente lembra, Jesus recorda, toca, cura. Claro, isso não dispensa a ajuda do profissional. Mas queria que você trouxesse isso para nós. Se a espiritualidade ela ajuda nesse processo das emoções, de como lidar.
né? Porque às vezes a gente também está assim, muito nervoso e às vezes é uma palavra, um momento. Eu queria que você trouxesse isso para nós, por favor. Se a religião, se a fé, se Jesus Cristo ajuda nesse caminho, não é? Ajuda e muito. Como eu falei lá para o Zé Carlos naquela live, ajuda demais, porque independente da sua religião, você vai ter um momento que você vai parar, e quando a gente para fazer as nossas orações, a gente para e você vai ser você e Deus, né? Você vai começar a falar, você vai conversar, é igual você é o teu terapeuta espiritual. Então, você vai tirar um momento seu ali. A gente cuida do físico, a gente cuida do emocional, mas a gente tem que cuidar também do espiritual, né? A gente fala que é um tripé. Então, você Sim. tem que ter o seu lado espiritual, sim. Você tem que parar, fazer suas preces, suas orações, suas meditações. Eu não sei como que as pessoas vão usar no momento que parar. E você vai ali, você vai vendo, você vai liberando tanta coisa que te incomoda, tanta coisa que te faz mal. Igual eu falei quando somatiza alguma coisa em você, é ali um momento de você ir liberando aquilo. E quando você libera o perdão para alguém que te magoou, porque não é só a gente que é magoado. Quantas pessoas nós magoamos, né? Nós Verdade. ofendemos. Então, só o simples fato de você ir lá e pedir perdão a alguém que você magoou, ali você já está liberando tanta coisa boa, né? Tanta coisa que vai te fazer você. Parece que você sai uma pessoa renovada. Então, o lado espiritual é bom. E nesse momento que você falou das pessoas procurar, no caso que você usou aí Da oração de cura interior? desculpa, na oração de cura interior, ali, quando a gente fala de você curar a coisa que está interno, nem uma coisa que está do lado de fora que você vai passar um remédio e você vai curar, é uma coisa que está interno, está te incomodando. E quando alguém ora por você, vai sair tantas coisas ali que você nem imaginava que tinha. Está lá no teu inconsciente, tu nem imaginava, e aquilo ali você vai te curando, e daqui a pouco você vai se sentindo outra pessoa renovada. Então, é muito importante você ter uma vida espiritual, sim. Maravilha, olha, a Sandra diz assim: cura interior deixa a alma leve. Não é, Cida? Que partilha edificante, né, que você trouxe para nós, né? Sei que você tem uma atividade enorme aí na paróquia. Queria que você dissesse como é que é a pastoral de escuta, como é que ela funciona, aonde que você atende, né? Se os irmãos aqui depois quiserem procurar, como é que faz, né? Fala para nós, por favor. A nossa pastoral da escuta, ela tem mais ou menos 4 anos. E foi o Padre Elias, através do Padre Elias, que nós nos reunimos. Então, tem duas psicólogas e eu, uma outra irmã lá da igreja, Adriana, e nós temos a gente da Pastoral da Escuta. Nós trabalhamos agora não, na pandemia, eu estou trabalhando através de atendimento online, né, ou por telefone. Mas temos uma página no Facebook, que é Pastoral da Escuta, São Francisco de Assis, e no momento não estamos atendendo presencialmente, mas quando voltarmos, vai ser todos os sábados, de 9 a meio-dia. E sempre vai ter um agente da pastoral lá. E é assim que nós fazemos, atendendo tanto as pessoas que fazem parte da nossa paróquia, como a comunidade também. Outro A dia o padre comunidade, né? Outro dia o padre César, seu pároco, ele estava participando com a gente, ele deu esse testemunho, e ele falava isso, como que a pastoral da escuta me ajuda aqui na paróquia, porque tem coisa que é confissão. Confissão, a gente vai lá, conta o pecado, pequei, fiz isso, tal, tal, tal. Mas às vezes o padre, às vezes, por conta da demanda, ele não tem tanto tempo de atender tantas pessoas. Então o padre faz a confissão, tem também um momento de aconselhamento com o sacerdote, que também pode ser feito com o leigo, como vocês têm aí a questão da pastoral da escuta. E ele dizia isso, como que faz bem nas nossas comunidades se houvesse uma pastoral de escuta. As pessoas chegam com seus problemas, com suas...
com as suas verdades, e ali tem um momento de desabafar, de partilhar, porque a paróquia também, não é, Cida? É esse o local do encontro, não só da reza. O meu padre fala muito isso, não é só o local da reza, mas é o local do encontro, um encontro de vidas, de partilhar as nossas alegrias, porque quando a gente passa a partilhar, não pressupostos. Eu li um livro que ele fala dos pressupostos para uma boa partilha. Como que você tem que fazer para fazer uma boa partilha? Né? Então, o livro vai dizendo isso. O título do livro é Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis. Então, fala muito dessa relação de ser sincero, de se abrir, de partilhar. E a pessoa só vai se abrir quando ela encontra confiança. E como é bom esse trabalho que vocês têm, né? Quisera Deus que toda paróquia, que toda comunidade tivesse profissionais e também agentes, né, com esse dom, com esse carisma do conselho para poder orientar, para poder direcionar os adolescentes que às vezes em casa não tem com quem falar, os jovens que nem sempre encontram nos pais segurança para partilhar de tudo na vida, deveria, mas às vezes não tem, e também os casais, os adultos, muito importante isso que você traz para nós. E aonde que você atende? Agora você não atende presencial, você atende online. Se os irmãos quiserem procurar, como é que faz, como é que te acha? Me acha pelo meu telefone, né? Pode passar? Pode, com certeza. Antes de passar meu telefone, a pastoral da escuta, ela tem assim o sigilo e a ética, né? A pessoa, o meu colega que atende, o leigo, a outra psicóloga, eu não sei quem ela atende, ela não sabe quem eu atendo. Então as pessoas muitas vezes ficam com receio, poxa, eu vou lá falar e o fulano, será que ele vai guardar mesmo o segredo? Então a nossa escuta é uma escutativa e a gente escuta sem julgamento. De repente a pessoa não quer nem que você fale nada, ela quer chegar ali, quer colocar o que ela está sentindo. Então a gente coloca, ó, é sigilo e tem a ética lá, a ética do sigilo. Não é você contar e daqui a pouco sair contando para o fulano, para o cicrano. Então é uma pastoral assim de responsabilidade com o outro, né? Guardar a vida do outro. A gente tem todo esse cuidado. O meu telefone é 21 97206 7216. Repete para a gente, Cida. É 21 97206 7216. Tá bom. Tá bem, olha, que alegria, Cida. Você tem mais alguma coisa que você quer colocar, que você quer partilhar, que faltou? Fique à vontade, a gente está aí nos nossos minutinhos finais. Eu só queria colocar aqui, ó, o excesso de emoções pode ser um bálsamo ou um veneno para a nossa saúde. Então, mais uma vez, falando desse equilíbrio, ele pode ser um bálsamo, mas pode também ser um veneno. E a gente tem esse cuidado, né? Esse cuidado que nós merecemos. Nós somos templos, né? Somos templo vivo. Então a gente tem que cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso físico, cuidar dos nossos pensamentos. Temos que cuidar, porque quando eu estou saudável, eu posso ajudar o outro, né? Eu posso passar uma mensagem boa para o outro, eu posso resgatar o outro lá do poço, o outro que está caído. Então a minha mensagem é essa: a gente está aberto para poder ajudar. Se eu não vivo, se eu não sirvo para ajudar, eu não sirvo para viver. Então, é uma coisa muito importante, a gente em prol do outro. Mas antes de eu ajudar o outro, eu tenho que me ajudar primeiro. Maravilha. Cida, muito obrigado por essa noite tão edificante. Eu sempre tenho dito isso. Quando a gente vê a Assembleia aqui, né, interagindo, a gente identifica que a live é produtiva, né, porque o povo interage, pergunta, acrescenta. E como foi bom, de grande valia, tudo aquilo que você trouxe para nós, esse momento de partilha, não é? Glória a Deus. Eu tive a oportunidade de participar de um momento que eu amei, né, que você fez naquele do grupo de oração, da gente partilhar, de abrir o coração. Como foi bom, eu voltei diferente naquele dia, né? Foi muito bom mesmo, então uma alegria enorme, né, poder
te conhecer, não é? Da caminhada dentro da renovação carismática, também conhecer você como profissional e pedimos a Deus que Ele derrame muitas bênçãos na sua vida por todo o bem que você, como profissional da área da psicologia, tem feito para tantas pessoas que nesse tempo estão necessitando de uma ajuda. Às vezes as pessoas não precisam nem do alimento, ela precisa também do alimento, mas ela precisa mais de alguém que ela possa encostar a cabeça no ombro e falar, ou chorar, ou dizer assim, olha, eu estou aqui, conta comigo, essa tempestade vai passar. Então, essa é a mensagem que a gente deixa. Essa quarentena, essa pandemia, ela vai passar, daqui a pouco a gente vai voltar para um novo normal, mas vamos aprender com também esses erros que a população comete, por isso que a gente vive essas realidades tão negativas. Então, muito obrigado, um abraço para toda a sua família, minha irmã, Deus a abençoe, tá bom? Tá bom, beijo para todos, fica com Deus. Fica com Deus. Vamos rezar uma Ave Maria encerrando esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, daqui a 22 horas nós temos a nossa live oracional, Quem como Deus, momento de oração, Rosário de São Miguel. Então, quem desejar, aqui pelo perfil no Facebook. Cida, muito obrigada. Irmãos, tchau, tchau. Deus abençoe. Cida, um coraçãozinho para você e um abraço virtual. Olha, Deus abençoe. Tchau, tchau.